Boa tarde. Hoje nós estamos no ar com uma figura ilustre. Trata-se do ministro Edson de Carvalho Vidigal, que já se encontra aqui no nosso estúdio, disposto a conversar conosco. Boa tarde, ministro. É um prazer enorme ter conosco. Boa tarde, Alete. É um prazer muito grande estar aqui na TV Timor, que me leva aos lares do Maranhão e do Piauí, que constitui a região que eu mais quero bem neste Brasil. Bom, antes de começar a conversar, eu vou falar um pouco do ministro Edson de Carvalho Vidigal. O ministro tem 46 anos, é jornalista e advogado. Nasceu em Caxias, onde foi vereador cassado e preso pela Revolução de 64. Aliado do ex-presidente José Sarney há quase 30 anos, portanto vitorioso agora. Edson Vidigal foi secretário de Estado, deputado federal, assessor especial da Presidência da República, advogado de Tribunais Superiores de Brasília, ministro do Tribunal Federal de Recursos. Atualmente é professor de Direito Eleitoral na Universidade de Brasília e ministro do Tribunal Superior de Justiça, onde integra a Corte Especial. O que é a Corte Especial, ministro? A Corte Especial é o conjunto dos 25 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça, que pela Constituição ele se compõe de um mínimo de 33 ministros. E esta Corte Especial é o órgão que a Constituição manda que os tribunais com mais de 25 membros possuam. E o nosso tribunal possui, então, esse colegiado, vamos dizer assim, que tem a competência de julgar as questões originárias. Originário significa dizer que são os processos que começam lá no nosso tribunal. Então, pela Constituição, o Superior Tribunal de Justiça tem a competência de processar e julgar. Originariamente, significa, o processo começa lá no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, dentro na Corte Especial. Quem? Os governadores dos estados, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, os conselheiros dos tribunais de contas dos estados, os membros do Ministério Público que atuam perante os tribunais regionais federais e aí compreendidos os tribunais regionais do trabalho e os tribunais regionais federais propriamente dito, e os juízes integrantes também desses tribunais, dentre outras autoridades. Então, a Corte, ela é, por assim dizer, a essência do tribunal, que tendo, portanto, a maior soma de poderes, ela tem essa responsabilidade, por exemplo, de decidir sobre intervenção federal nos estados, quando há um processo em que é necessária a intervenção do governo da União Federal para respeitar a lei federal naquele estado que não está, onde esse respeito não está havendo. Eu, então, sendo um dos 25 ministros mais antigos, hoje eu sou o 21º nessa escala, integro a Corte Especial. Ministro, qual o motivo da sua presença hoje aqui no Maranhão? Aliás, desde anteontem. Eu estou desde anteontem. Eu sou cidadão do Maranhão. Eu sou eleitor na cidade de Caxias, onde nasci e onde está a raiz da minha tradição pessoal e política. Como você registrou no meu currículo, eu tive, antes de ingressar na magistratura, atividade política no estado do Maranhão. Então, eu não quis transferir o meu título para Brasília, onde hoje exerço as funções judicantes, exatamente para poder continuar tendo o direito de opinar a respeito dos assuntos políticos, administrativos, sociais, econômicos, que dizem respeito ao meu estado, que é o Maranhão. E a forma que eu tenho para opinar, já que sou proibido pela Constituição de poder emitir outras manifestações, é opinar através do voto. E foi para cumprir esse dever do voto que eu vim ao Maranhão e a Caxias. E aqui estou passando por Timor para tomar o avião logo mais para Teresina, de volta a Brasília. Mas, como cidadão e como eleitor, como o senhor vê o panorama socioeconômico da região? A nossa região, eu não vou dizer nenhuma novidade, todos concordam em dizer isso, ela é muito promissora, porquanto ela possui ainda grandes reservas de riqueza natural. O Maranhão e o Piauí, eles constituem uma região muito privilegiada do Nordeste. E, como dizia
o grande Simeão Estácio da Silveira, que foi um grande navegador português que veio para o Brasil, e ele dizia que de todas as terras que Portugal conquistou no mundo, o melhor é o Brasil, e que dentro do Brasil, o Maranhão é o melhor do Brasil. Então, isso foi dito numa época em que o Piauí pertencia ao estado do Maranhão, de modo que essa constatação, ela inseria esta região toda. Nós, apesar das adversidades climáticas, e aqui eu me refiro particularmente ao estado do Piauí, que eu conheço todo, né? Mas eu antevejo um futuro muito grande para o estado do Maranhão e para o estado do Piauí. Isso em decorrência dos grandes investimentos que eu acredito que recessão nenhuma vai impedir que isso prossiga. No sistema de recessão econômica, pode ser natural que haja um pouco mais de morosidade no ritmo dos investimentos com vistas ao desenvolvimento social e econômico da nossa região. Mas eu acredito que, em decorrência disso tudo, os investimentos que foram feitos e que haverão de continuar sendo feitos na área de Grande Carajás, que tem como suporte o Porto de Itaqui, vai fazer com que, daqui mais algumas décadas, o Maranhão já não consiga mais ter suporte para poder embasar toda essa malha de crescimento. E o Piauí será o refúgio natural para o aproveitamento, para a colheita das benesses que o desenvolvimento econômico, que de qualquer forma tem um preço social e até ecológico, se fala muito alto hoje, né? Eu acredito que o Piauí, a natureza o está conservando para ser a grande reserva, o grande refúgio, quando todos nós tivermos que colher as benesses, os frutos desse desenvolvimento que já está semeado e que está vingando. É compreensível que, de uma forma um tanto morosa, porque você não pode plantar hoje e já colher no dia seguinte, é preciso esperar as estações do ano. Você planta numa época, você espera que aquela semente germine e, em consequência dessa germinação, você espera que a planta cresça, que depois venham as flores e só depois das flores é que vêm os frutos. Assim também é preciso que a gente tenha essa compreensão e nunca perder de vista que o Maranhão e o Piauí, eles têm a vocação de se tornar no grande celeiro do nosso país. Ministro, antes da gente entrar no assunto relacionado ao Supremo Tribunal, vamos falar um pouco do cidadão Edson Vidigal. O senhor é caxiense, vem muito a Caxias, vem muito ao estado do Maranhão, mas passa constantemente pelo Piauí. Isso revela uma simpatia muito grande pelo povo piauiense, pelo Piauí. Como é que isso aconteceu? Como é que o senhor chegou até o Piauí? Tem uma história também de quando menino, saído de Caxias, veio primeiro ao Piauí? Como é que foi isso? É que eu sou uma alma dividida pelas nascentes da minha vida. A nascente materna, que é da minha mãe, uma mulher muito forte, muito destemida, e eu me acho até fisicamente um pouco parecido com ela, a dona Maria Helena, ela é de Canto do Buriti, no interior do Piauí. A minha avó, Maria Isabel, que ainda está viva, hoje mora em Presidente Dutra, no Maranhão, também é de Canto do Buriti. Já o meu tio Antenor, que mora hoje em Teresina e é sócio daquela churrascaria Panorama, que fica em frente às estações de televisão, que é meu tio e irmão da minha mãe, ele já nasceu no Maranhão. Então, a vertente materna, ela é piauiense, né? E eu conservo essa lealdade. A minha mãe viveu algum tempo no Maranhão, mas ela voltou ao Piauí assim que pôde e lá retomou as suas raízes deitadas no grande sertão piauiense e depois fixou-se às beiras do rio Parnaíba, na cidade de Floriano, onde morreu há 2 anos e ali está sepultada. Minha mãe, meu irmão, mora uma irmã minha também, tenho irmãos também em Teresina, de modo que, atravessando o Parnaíba, no rumo de São Luís do Maranhão, ainda estou eu também velando, preservando essa lealdade ao meu outro lado, que é o lado paterno. As raízes são profundas, nós esperamos que continue sempre. Ministro, quais as atribuições do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça? Eu acho muito oportuno que você me pergunte isso, Arlete, porque é importante que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento a respeito das instituições que existem para o seu serviço.
O Brasil, como república, está organizado em 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição Federal fala que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição, quando estabelece sobre esses 3 poderes, diz que todo poder emana do povo e que em seu nome será, todo poder emana do povo e que em seu nome será eleito por representantes diretos ou na forma da Constituição. Isso significa, portanto, que os membros do poder executivo, no caso, o governador e o vice-governador, são eleitos diretamente pelo povo. Os membros do poder judiciário, que são do poder legislativo, que são os deputados, também são eleitos pelo povo. Os membros do poder judiciário, você perguntaria, mas os desembargadores dos estados, os juízes de direito, os ministros dos tribunais não são eleitos pelo povo. Como é que a Constituição diz que o poder deles emana do povo? E como é que eles vão exercer esse poder em nome do povo? A Constituição diz diretamente ou na forma desta Constituição. Na forma da Constituição, há um processo seletivo natural que implica, portanto, num processo eleitoral. Veja bem, o exemplo do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que eu integro. O Superior Tribunal de Justiça ele é integrado por representantes dos desembargadores dos estados, ele é integrado por representantes dos advogados, foi nessa condição que eu cheguei lá, ele é integrado por representantes dos tribunais regionais federais e, alternativamente, advogados ou representantes do Ministério Público. Representantes do Ministério Público, quer dizer, os procuradores. Pois bem, então, essas pessoas, que chegam até lá, elas passam por um processo seletivo, de acordo com a nova Constituição. Os advogados são indicados em lista sêxtupla, ou seja, eu estou começando a falar complicado, eu me esforço para sair um pouco desse linguajar jurídico. Então, eles são indicados numa lista de 6, e esses 6 vão ao nosso tribunal. Nós lá, dos 6, escolhemos 3. Esses 3 são remetidos ao presidente da República, que escolhe um. Esse um vai ao Senado Federal. Os senadores, então, sabatinam, ou seja, questionam, testam essa pessoa para saber da capacidade dela para o exercício daquele cargo. Seria tão bom se isso pudesse ser feito também pelo povo antes das eleições, a nível de executivo e de legislativo. Submeter todos pelos eleitores à sabatina. Pois bem, nós somos sabatinados pelos representantes do povo, que no caso são os senadores. Então, depois desta sabatina, dessa sessão de perguntas e respostas, então a Comissão de Constituição e Justiça do Senado emite um parecer que vai ao plenário, e o plenário do Senado confirma ou não aquele nome que é remetido pelo presidente da República. Ora, o que nós vimos aí? Nós vimos que houve um processo seletivo natural, houve um processo eleitoral, em que a categoria de que é integrante aquela personalidade, aquela pessoa, o seleciona através de uma votação. O nosso tribunal faz uma segunda seleção através de uma votação. O presidente da República, como um eleitor privilegiado, aí ele age como primeiro magistrado da nação, ele então escolhe um dentre os 3. Por que tem que mandar 3? Para que o poder legislativo, no caso o Senado Federal, possa ter o direito de recusar o outro. Porque se ele recusa aquele que ele mandou, o presidente então dispõe de mais 2, ao contrário da bala da inflação, que só tinha um cartucho. Aí ele tem 3 cartuchos. A bala que ia derrubar o tigre da inflação, que só tinha um cartucho, a espingarda, o rifle, só tinha um cartucho, só tinha uma bala. Pois ao contrário, no caso, ele tem 3. Se o Senado recusa um, ele indica o segundo, se recusar o segundo, ele indica o terceiro. Se nenhum dos 3 for aceito, aí retoma-se novamente todo o processo, na busca de mais 3, já que 3 foram inicialmente escolhidos, e etc. Pois bem, então, isso significa dizer que o Poder Judiciário, principalmente agora com a nova Constituição, ele é um dos tripés, um dos pés em que se sustenta a organização política e social do país, com responsabilidades diretas, portanto políticas, para com a sociedade. Porque se o Legislativo tem a função de editar as leis,
o executivo tem o dever de executá-las, de cumpri-las, o judiciário é aquele poder que fiscaliza, que controla, que limita os excessos do legislativo, que limita os excessos do executivo, que declara quando uma lei é inconstitucional, que manda que o executivo prenda ou solte aquele que cometeu um crime ou que foi vítima de uma injustiça. Então, esse funcionamento dos três interdependentes, mas na harmonia que a Constituição Federal estabelece, ele, portanto, constitui um motivo para que as pessoas, o senhor e a senhora, o jovem, o adolescente, o maior, o idoso, assim classificado pela Constituição, todos os cidadãos brasileiros, né, tenham direito, né, tenham acesso às obrigações do Poder Judiciário. Quais são os direitos que o cidadão tem em função do Poder Judiciário? É o direito de procurar o juiz em qualquer lugar, aqui em Timon, aqui em Teresina, em Floriano, em Coelho Neto, em qualquer lugar, há uma comarca que a lei manda que o juiz dela não pode se afastar. Em qualquer lugar, há um promotor que atua junto a esse juiz, que a lei manda que de lá ele não pode se afastar, a não ser em casos de licença ou de férias, que nessas hipóteses há uma substituição. Pois bem, então, você que se sente ferido no seu direito, procura o juiz, procura o promotor, não encontrando nenhum dos dois, vai ao delegado de polícia. Para que serve a polícia? A polícia é a instituição que existe em apoio ao Poder Judiciário. Daí é que nós chamamos de polícia judiciária. O delegado de polícia existe para apoiar o trabalho do juiz. Quando há necessidade de um crime, há necessidade de uma providência resultante de um crime, qualquer que seja esse crime, porque crime não é só matar, não, roubar também é crime, não é? Meter a mão no alheio é crime, né? Apropriar-se de uma coisa sem o consentimento do dono, do legítimo dono, também é crime, né? O Brasil é um país fértil, tem muitas leis. Já chegou-se até a dizer que era preciso fazer uma lei obrigando a se cumprir todas as leis que existem no Brasil. Pois bem, então, desculpa essa digressão, mas para que as pessoas que estão nos vendo aqui, né, possam entender melhor essa coisa. Então, o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição, é a Suprema Corte, quer dizer, é o patamar maior, não é? É o lugar onde estão os mais altos, os mais poderosos juízes, não é? E esse Supremo Tribunal Federal, antes da nova Constituição, ele tinha a responsabilidade de julgar os recursos, né? A pessoa diz assim, olha aqui, eu perdi, mas vou ganhar no Supremo. Eu vou até o Supremo, né? Para mostrar que eu tinha razão, né? Pois bem, hoje ele não precisa mais ir até o Supremo para mostrar que tem razão. Porque o Supremo ficou apenas com a responsabilidade de julgar as questões constitucionais, ou seja, aquelas questões que possam significar ofensa aos princípios da Constituição. E o nosso tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, ficou com a responsabilidade que antes era do Supremo, que é a de julgar as questões em que há ofensa, descumprimento, negativa de vigência, ou seja, qualquer decisão do juiz aqui, de Timon, de Teresina, de qualquer município, essa decisão que possa dar uma margem a que a parte vencida, não é, entenda que a lei não foi interpretada da forma que ele achava que devia ser, não é? Ou que aquela decisão confrontou-se com uma decisão semelhante tomada por outros tribunais estaduais, não é? Que é quando a gente fala aí é que há o conflito, né? O chamado conflito pretoriano. Significa que a decisão de dois ou mais tribunais, não é, se conflitam, elas são adotadas de forma conflitante. Então, quando há esse conflito, não é, então isso sobe a nível de recurso para que o Superior Tribunal de Justiça também decida, né, para que a lei federal possa então ser preservada, né.
desculpa esse tom assim, mas é que eu acho que é preciso que os cidadãos comecem realmente a ter esse tipo de oportunidade que vocês estão me dando aqui, de poder expor um pouco a respeito das atribuições do Poder Judiciário, porque todo mundo que paga imposto, não é, está pagando para ter direito a ter um juiz na sua comarca, um promotor na sua cidade e um ministro em Brasília, também integrando um tribunal para defender os seus direitos. Não são só os parlamentares, os deputados, os senadores, né, os defensores dos direitos da sociedade. A obrigação é muito mais nossa, essa responsabilidade nos pesa muito mais, na medida em que nós, recebendo essa delegação de forma indireta, temos que estar muito afinados com a consciência e com a realidade social do nosso país. Bom, nós vamos agora para um bloco de comerciais e voltaremos dentro de instantes, ainda com o ministro Edson Vidigal. De volta com o Voto a Voto e ainda conosco o ministro Edson de Carvalho Vidigal. Ministro, além de ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o senhor também ocupa uma cadeira de Direito Eleitoral, é professor da Universidade Nacional de Brasília. Qual das duas funções lhe dá mais prazer? Ambas. Atualmente, eu até me afastei da cátedra provisoriamente, porque eu não estava mais aguentando as greves. Porque o ensino no nosso país precisa ser levado um pouco mais a sério por aqueles que administram as escolas e por aqueles que as mantêm em funcionamento. Quem administra as escolas? O governo, me referindo às universidades federais, o governo federal, através dos seus representantes, que são os reitores, vice-reitores, pró-reitores, diretores de departamento, essa engrenagem burocrática toda que faz com que as verbas que são destinadas ao ensino público, elas se percam nos escaninhos da burocracia e que quando chegam à atividade fim, que é o aluno, já não há mais praticamente nada, o dinheiro já se evaporou por ali. É preciso responsabilidade, um pouco mais de responsabilidade dos alunos, não é? No cumprimento dos seus deveres escolares e dos professores. Pois bem, nós vivemos no Brasil, agora até que amainou um pouco mais, uma fase em que eu chegava na universidade para dar aula, a sala de aula estava fechada. Greve dos funcionários. Adia-se o programa de aulas, atrasa-se o cronograma da escola, quando termina a greve dos funcionários, greve dos alunos. Atrasa-se, cai a qualidade do ensino, greve dos professores. Ninguém aguentava, ninguém aguenta em lugar nenhum. País nenhum resiste um sistema educacional com tanta greve. Por mais legítimas que sejam as reivindicações, a greve é a última instância, é a medida extrema, é depois que se esgotam todas as possibilidades de diálogo para a busca da reivindicação que se coloca sobre a mesa. Mas no Brasil não. Para se negociar qualquer coisa, já se começa logo fazendo greve. Então, eu, com a responsabilidade de juiz, ministro da área criminal do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a uma condição em que eu disse, eu ou vou pedir demissão do cargo de professor, o que seria o que ninguém faz no Brasil, e eu também não iria fazer, depois de ter lutado tanto para sê-lo, ou eu vou ter que sair daqui, porque eu não vou aguentar essa coisa, né, de ficar com um programa de aulas inteiramente à mercê dessas inquietações que não são administradas. Entrei de licença, Arlete, e estou retornando agora, já no próximo semestre, aos bancos escolares, porque a minha licença termina. Mas, retomando, eu me sinto muito bem também na cadeira de Direito Eleitoral, porque ali eu me sinto no cumprimento de um dever também cívico, que é o de ensinar um pouco do meu aprendizado, da minha experiência de homem público, de advogado, de político, militante, que estive na militância até pouco tempo, há alguns anos, aos alunos de direito. Eu
encontro na faculdade, no primeiro ano, os alunos do curso de Introdução à Ciência do Direito, que eu sou professor de Introdução à Ciência do Direito também. No fim do curso, eu encontro, então, portanto, aqueles que estão saindo na cadeira de Direito Eleitoral. Ora, o direito eleitoral é o direito primeiro, porque nós não podemos pensar em ter uma sociedade politicamente organizada sem ter eleições. E nós não podemos ter eleições feitas apenas como semelhança de eleições. As eleições, elas precisam refletir, tanto quanto mais possível, a verdadeira vontade das pessoas que integram a nossa sociedade. E essa verdadeira vontade, ela tem que ser mantida a salvo de qualquer tipo de influência danosa. E a Constituição estabelece que as influências danosas que possam haver nas eleições são o poder econômico, o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Ou seja, o eleitor precisa ser mantido vacinado contra qualquer tipo de tentação, contra qualquer serpente do paraíso, para que ele então, no momento da cabine eleitoral, possa já chegar consciente de que A e não B, ou C e não D, é quem merece a sua confiança para lhe representar em algum cargo do Executivo ou em algum cargo do Legislativo. Então, esse é um papel também da universidade, fazer com que os nossos advogados saibam profundamente sobre o direito eleitoral, para que eles, no exercício da advocacia, possam praticar. Porque nós não podemos ter justiça no Brasil sem advogado. Da mesma maneira que você não pode ter tribunal sem juiz, não é? Comarca sem juiz, tribunal de justiça sem desembargador. Nós não podemos praticar a justiça, fazer com que as leis sejam cumpridas, se nós não tivermos advogados. E advogado não é apenas aquele cidadão que durante 5 anos peregrinou pelos corredores de uma escola, comprou um anel, recebeu de presente, vestiu uma toga e, muito feliz da vida, recebeu um diploma. O advogado, ele se constrói, depois que sai da faculdade, no exercício do dia a dia, defendendo as causas que possam parecer as mais impossíveis, sustentando as teses que possam parecer as mais inaceitáveis, mas dentro do direito, nos limites da conceituação doutrinária do direito, não é? Tudo é permitido ao advogado. Como dizia um amigo meu, ministro do Supremo Tribunal, quando eu cheguei lá, a primeira vez na vida para advogar no Supremo. Veja você, eu me formei em Direito e escolhi começar a minha vida de advogado pela minha cidade. Eu digo, a minha primeira causa vai ser em Caxias. Cheguei em Caxias e fui um dia procurado por uma senhora, bateu na minha porta, eu abri a porta, era uma mulher preta, pobre, coitada, chorando. O deputado, o meu filho está preso injustamente. Tinha havido um crime horroroso na cidade. Um médico conceituado foi encontrado estraçalhado nas margens do rio Itapecuru, todo recortado, sinal de que tinha havido luta corporal. Adiante encontraram outro cadáver e prenderam o filho desta mulher, pobre, coitada, como o primeiro suspeito. Bom, e as pessoas, deputado, não entre nessa. O senhor vai perder voto realmente, está vendo? Eu me reelegi. O senhor vai perder voto, mas ali era o advogado que fez o juramento de defender aquele necessitado que batesse em sua porta. Entre o médico e o advogado há uma semelhança muito interessante. O médico entra no hospital e tem alguém precisando de uma demorada cirurgia e alguém com um leve corte precisando de um rápido ambulatório, tratamento ambulatorial. O que é mais importante para o médico? Alguém que está precisando de 3 pontos numa parte exposta sangrando no seu corpo, ou alguém que está a precisar de uma cirurgia que vai se prolongar a tarde inteira ou
enfim, um tratamento mais demorado? Eu respondo, ambos os pacientes são importantes para o médico, porque cada um, naquele seu momento, ele tem a dimensão de que a sua necessidade é a maior do mundo, tanto o pequeno como o grande, pois assim também é no direito. Tanto o coitado que foi preso ali naquele momento, quanto o outro que já está condenado, ambos precisam. E o advogado não pode, ele tem que comparecer para socorrer. Pois bem, aí eu enfrentei essa questão dentro do preconceito miserável, porque o coitado era preto, pobre e viado. Quer dizer, 3 fatores de discriminação numa sociedade fechada. Consegui, com muitas custas, tirar este rapaz da cadeia e livrá-lo do processo. Quem realmente matou até hoje não se sabe. Com certeza não foi ele. Pois bem, aí eu digo, agora eu vou para a minha segunda causa. Vai ser no Supremo Tribunal Federal. Que eu queria começar de baixo e ir logo lá por cima, né? Tá certo. Não é? Aí fui ser advogado do então governador recém-eleito Gerson Camata. Essa história é interessante. O Camata tinha sido meu vice na Comissão de Comunicação da Câmara, que eu havia sido presidente. E no ano da eleição eu vim para o Maranhão cuidar tentar a minha reeleição. Camata foi para o Espírito Santo, candidato a governador. E depois da eleição nós nos encontramos no restaurante do Senado, eu em fim de mandato e ele para assumir o governo do Espírito Santo. Estamos ali e ele me disse, você me indica o melhor advogado criminal, porque eu estou ameaçado de não tomar posse como governador, porque o presidente Figueiredo está me processando. Aí eu disse, Camata, o melhor que tem é o Heleno Fragoso, que realmente naquele tempo já morreu o Heleno Fragoso. E ele disse, mas eu já estive lá e o custo dos honorários eu não estou em condições de pagar. O Zé Moraes, era o vice dele, que é o meu vice aqui, é que está pagando as minhas contas da eleição, eu estou aí, não tenho mais para onde tirar. E eu virei para o Camata e tirei a minha carteira de advogado. Disse, Camata, me dá uma procuração, aqui o número da minha OAB, que eu vou te defender e não custa nada. O Camata mandou a procuração para minha casa. Eu fui ao Supremo com a procuração, pedi vista do processo, levei para casa. Olha, Arlete, quando eu acabei de ler aquele processo, a impressão que eu tive, a mesma de alguém que, vendo uma piscina de longe, mergulha e vê que não tem água. Eu disse, quebrei a cabeça. Que coisa complicada. Aí eu disse, aqui é o meu desafio. Eu ganho esta causa ou não serei mais advogado. Aí veio um ministro, meu amigo, que me deu o conselho, né? Que eu cheguei, era o relator, o ministro Jaci Falcão. Aí ele me disse, doutor, o senhor está certo, porque advogado é para advogar. Qualquer um outro, eu tenho certeza, teria desistido, como muitos desistem por aí, né, de certas causas. Mas o advogado, ele tem que ser o médico, ele tem que ser o enfermeiro da alma das pessoas, do direito das pessoas. Porque todos nós temos 2 almas. O presidente Sarney costuma dizer, repetindo um poeta oriental, que todo homem tem 2 almas, que a alma dele é a alma do amigo. Mas, além dessa alma do amigo, nós temos 2 almas mesmo, porque elas são inerentes ao nosso caráter. Que uma é a que trata das nossas necessidades morais, são inerentes ao nosso caráter, que são os nossos direitos, que é a nossa dignidade de ser humano, de pessoa. E outra é aquela que sustenta o corpo físico, não é? Então, quem sustenta a alma, invisível, portanto, do caráter, da dignidade de todo ser humano, é o direito, não é? O direito é a forma que todos nós temos de nos aproximar mais de Deus, na luta do bem contra o mal, não é? Nós que estamos sempre dizendo que estamos ao lado do bem, não é? Queremos o bem. Aqui e acolá a gente, porque é humano, peca, resvala para alguma injustiça, mas a gente sempre tem a chance de reparar, de voltar atrás e de corrigir essa injustiça. Então, não se faz justiça sem advogado. É preciso advogado no Maranhão, é preciso advogado no Piauí, é preciso advogado no Brasil. Não só são juízes. Mas aquele juiz, agora lá no Rio, nós vimos aí a confusão que se criou na imprensa com o caso do Batomuxo. Coitado do juiz,
queriam que o juiz condenasse pessoas que o processo não continha nenhuma prova da responsabilidade delas. O juiz não pode ser atrabiliário, ele tem que julgar. Deus, quando deu ao ser humano 2 ouvidos, dizia o Marquês de Pombal ao seu sobrinho Melo e Póvoas, que foi na época nomeado governador biônico do Maranhão. Ele veio de Portugal para ser governador nomeado do Maranhão. E o Marquês de Pombal, tio dele, fez uma carta dando uns conselhos para o sobrinho. E disse a certa altura: olha aqui, meu sobrinho, Deus, quando deu ao ser humano 2 ouvidos, foi para que um escutasse o acusador e o outro para que escutasse o acusado. Olha que sabedoria. Então, o juiz tem que escutar o acusador e o acusado. O prefeito tem que escutar os 2 lados. O parlamentar, o vereador, o deputado, o governo, todos os homens públicos. Ninguém pode, o pai tem que escutar, né, a acusação e a defesa. Então, assim, portanto, também é a vida. A justiça não se exerce sem estas pessoas, sem o advogado, sem o juiz, sem o promotor. E também não se exerce sem a vítima, sem aquele que se julga ferido no seu direito. Ora, o juiz que está aqui em Timor não vai adivinhar que o quintal dele foi invadido, que, portanto, houve um atentado à propriedade privada, se a pessoa que foi vítima dessa invasão não procurar o promotor para poder fazer a representação, pedir a abertura do inquérito. Se ele não encontrar, ele vai ao delegado de polícia, representa através do advogado. O delegado tem a obrigação de abrir o inquérito, que são as peças informativas primeiras a respeito daquilo. Feito o inquérito, o promotor examina e oferece a denúncia. O juiz examina, manda ouvir os 2 lados, né, e decide se recebe a denúncia ou não. E aí o processo começa com ampla defesa para todos os acusados. Pois, Arlete, essa é a função nossa de juízes, de nós magistrados. Nós seríamos apenas pessoas envolvidas numa redoma, distantes, o ministro, o juiz ali, o doutor juiz, o ilustre desembargador acolá, né? Pessoas distantes da sociedade, distanciadas da realidade, né? Se nós não tivéssemos a sociedade, as pessoas, as vítimas, os advogados, porque o direito, ele é uma coisa inerte, não é? O direito não se move por si, ele é dinâmico, mas é preciso que alguém o acione, não é? Certo. Como por detrás disso tudo, tem um ministro sensível, tem um ministro escritor. E eu estou aqui com um dos seus livros, que é Carlos, tão close aqui, por favor. Os Dias Lindos, Edson Vidigal. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa obra aqui para o nosso telespectador. Isso se deve agora aqui a mais uma das surpresas que a nossa amiga Genu Moraes, de vez em quando, ela me prega, né? Este livro eu publiquei em 1979, por favor. 1979. 1979. Eu era deputado federal pelo Maranhão. Foi editado pela coleção Machado de Assis do Senado Federal. E eu gosto muito desse livro, né? O anterior é o Missa Convite, que foi um livro que foi um arraso na época no Maranhão, um escândalo, né? Pela forma com que, do texto do livro, com que as histórias eram contadas. E esse Missa Convite, na verdade, era um projeto de um romance. E um dia chegou o Jomar Moraes, que hoje é o presidente da Academia de Letras lá no Maranhão, e disse: olha, nós temos na Fundação Cultural uma verba para editar, que sobrou, que vai dar para editar 2 livros. Então, como tem muito livro, nós vamos submeter ao Conselho da Fundação Cultural. E você tem alguma coisa? Eu digo: não, eu tenho um projeto de um romance, né, que chamasse-ia O Inacabado Escrachável Romance o Inacabado Escrachável Romance da Baronesa Perereca, ou Strauss von Cosmos, Missa Convite. Esse era o título do romance. Eu tinha tenho 25 anos de sonho de sangue de América do Sul.
Então eu tinha 25 anos, né? De sonho de sangue de América do Sul. Pois bem, então o Jomar levou isso que seria o rascunho do Missa Convite, que acabou ficando só Missa Convite, porque era o inacabado e escrachável romance do astronauta galão com a baronesa perereca ou Strauss von Cosmos, Missa Convite. Esse aqui tem, contista premiado, poeta inédito e um livro anterior, Missa Convite, com que chocou há alguns anos as letras tradicionais maranhenses. Pois bem, então esse livro, ele é o resultado da minha observação há um tempo que o Brasil viveu, que foram os anos 64, 65, 68, fundamentalmente, quando aconteceu o primeiro grito cultural, né, de insatisfação com o establishment vigente, que foi o tropicalismo. Né? Uhum. Porque um dia desse eu digo, olha, o Caetano e o Gil fizeram mais pelo Brasil quando conseguiram fazer com que o tropicalismo incomodasse, né? O tropicalismo incomodou mais do que foi ouvido. Né? Eles conseguiram fazer mais pelo nosso país do que o PMDB em 20 anos de discurso, porque na medida em que ele incomodou, ele levou as pessoas à reflexão, ele deu vazão, não é? Àqueles sentimentos reprimidos. É só você ver o Torquato Neto aqui no Piauí, que foi um dos vanguardistas do movimento tropicalista, né? E ele tem um pedaço muito bonito quando ele fala que toda rua tem seu nome, tem seu rio de água clara, por onde passa a memória, lembrando coisas de um tempo que não se acaba. De uma rua eu lembro agora, de meninos correndo atrás de banda e de ciranda. E ele depois se refere ao outro lado do Maranhão. E São João, Epacatuba, é Rua do Barrocão, o Parnaíba passando, separando a minha rua das outras do Maranhão. Muito bem. O Torquato Neto foi um dos grandes contribuintes que o Piauí pôde dar ao Brasil naquele momento. Então, eu vivi aquela fase em São Paulo, que eu trabalhava na editora Abril, como repórter da revista Veja, que ia ser lançada. Depois eu vim para o Maranhão, acompanhei aquilo tudo. Então, esse livro, ele está calcado em cima de um personagem, que ele é meio real e meio irreal, ele existe, está lá no Maranhão, né? Eu estou quase dizendo o nome. Então, esse personagem, que era um personagem meio excêntrico, né? Mas um bom vivant, mas um sujeito muito de olho lá para frente e tal. E ele foi misturado com a coisa da papagaiada, do tropicalismo, né? O yes, nós temos banana até para dar e vender, muito bom, né? Pois bem, e aí saiu o Missa Convite. E esse livro marcou muito lá o negócio do Maranhão, as pessoas ficaram muito chocadas e tal. Ainda bem que depois eu fui embora. Profissionalmente eu saí, fui para Brasília, né? Mas tem outra coisa aqui que não foi a Genu Moraes que me falou, que eu descobri agora na pouco conversa, o ministro também é cantor, gosta de cantar. Como é o ministro cantor? Olha aqui, Deus só deu a 2 seres o dom de cantar, não é? Foi aos pássaros, a alguns pássaros, algumas aves, né? E ao ser humano. E dentro do ser humano, poucos se apercebem de que isso também é uma graça divina, não é? Falar sobre isso, todos já falaram, é preciso cantar, é importante cantar, né? Mão, violão, canção, espada e viola enluarada, não é? Não é? Eis aqui a sambinha feito de uma nota só. Então, as pessoas, elas encontram, né? Também no canto, que é uma coisa divina, né? A sua forma de manifestar o seu estado de espírito alegre, triste, mas sobretudo humano. E por que eu haveria de me recusar na minha condição de ser humano, né, se Deus me deu também a chance de ser ouvido, né, pelos da minha casa ou pelos meus amigos, também quando eu quero me manifestar pelo canto, né? E isso é muito bonito. Graças a Deus nós cantamos, né? Pois é, Arlete. Bom, ministro, nosso tempo está esgotado, nós vamos agradecer a presença do ilustre do senhor aqui no nosso programa e nos colocarmos à disposição para todas as vezes que o senhor chegar ao Piauí ou ao Maranhão. Eu quero agradecer sinceramente a você, a Genu, Napoleão, que é meu amigo de outras empreitadas, de estradas empoeiradas nesta região, no contato diuturno com o nosso povo, quando nós tínhamos junto uma missão mais identificada de servir a nossa geração e ao nosso tempo no exercício de funções no Legislativo e no Executivo. E hoje ele está aqui servindo ao seu tempo, mantendo esta
instituição no setor das comunicações, que eu sou testemunha da sua luta, do seu sacrifício, mas sobretudo também da sua determinação de fazer com que isso funcionasse, fosse ao ar. Agradeço ao telespectador, que sem ele também isso aqui não teria nenhuma importância, sem o senhor, sem a senhora, sem vocês, e reiterar a minha fé em que o Maranhão e o Piauí, saídos ontem de uma nova eleição, haverão de aperfeiçoar o seu sistema de escolha dos seus homens públicos cada vez mais, de fazer sempre uma seleção pelos melhores, e que cada vez sendo estas pessoas os melhores, nós possamos então também ter o direito de reivindicar melhores tempos, melhores dias, com muita saúde e paz e justiça para a nossa gente no Maranhão e no Piauí. Enquanto vida eu tiver, no que depender do meu idealismo, da minha força de vontade, tudo que eu peço a Deus todos os dias nas minhas preces é fazer com que eu possa continuar sendo instrumento da causa do nosso povo. Muito obrigado, Arlete. Obrigado a vocês, telespectadores.